Olá, eu sou Tatiana Góes, estou aqui para o podcast da Góes Invest. O objetivo aqui é trazer informações e trazer, obviamente, convidados que vão fazer com que você entenda principalmente o nosso trabalho, conheça os nossos parceiros. E eu estou aqui especificamente com o Leonardo Tavares, o meu parceiro principal, societarista, especialista em holding patrimonial e tantas outras coisas importantes para aqueles clientes que se preocupam, inclusive, principalmente com o seu patrimônio e com a sua família. Tudo bom, Leonardo? Grande, Tati. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais. Acho que é uma excelente oportunidade que a gente tem para mostrar para todo mundo, para toda a sua audiência, quão importante é a gente planejar o que a gente vai fazer em vida e no pós-morte com o nosso patrimônio. E, enfim, temos inúmeras ferramentas e hoje o meu principal objetivo aqui é mostrar para as pessoas o que elas precisam saber antes de decidir se vão ou não fazer um planejamento patrimonial sucessório ou utilizar a famosa holding patrimonial, tá? Exatamente. Então, hoje eu quero deixar isso claro. E outra coisa, não somente as pessoas que se interessam para suas famílias ou para suas empresas, mas também tantos outros parceiros, corretores de seguros, consultores financeiros que usam a Góes Invest e com certeza vão usar e usam também a Miquiles Advocacia, que é a empresa a qual você é sócio, para levar essa solução para os seus clientes. Exatamente. Não? E assim, acho que a gente atende num aspecto muito amplo nesse campo e eu adoro, inclusive, já confidenciar aqui para você, adoro ser seu parceiro nesse ramo do trabalho porque você agrega muito valor para o nosso cliente, principalmente nessas operações de internacionalizações de patrimônio, offshore, etc. Muito obrigado. Exatamente, porque assim, no nosso entendimento, eu como economista e você como advogado societarista, eu acho que a gente tem um entendimento comum, por isso que faz total sentido a nossa parceria, que não adianta somente se eu quero blindar o meu patrimônio, até porque essa palavra blindagem é uma palavra um pouco questionável, né? Ela é bem forte e eu vou desmistificar aqui essa história de blindagem de patrimônio, não tenho dúvida. Ok, então começa por aí. Vamos lá, claro. Bom, eu queria primeiro mostrar para o pessoal, sim, que é muito importante a gente fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Isso porque, a partir desse instrumento, eu consigo, em vida, definir o que vai acontecer com o meu patrimônio. Porque hoje, enquanto a gente vive, enquanto a gente está vivendo, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Sim. Mas se você tem um patrimônio que vai ser destinado para seus herdeiros ou para qualquer pessoa de seu interesse, você precisa planejar. Porque a gente tem dois cenários, basicamente. Um cenário que é o cenário legal, que tem regras próprias estipuladas no Código Civil, definindo o que vai acontecer com o seu patrimônio. E tem uma alternativa que também está paralelamente regulamentada pelo Código Civil, mas que dá um espaço de liberdade para a gente. Então, essa é a partir dessa liberdade que a legislação nos oferece que a gente cria alguns cenários bem interessantes de planejamento patrimonial e sucessório. Mas o planejamento em si, ele se formaliza por um dos melhores instrumentos que a gente tem, que é a holding, a famosa holding. Sim, exatamente. E aí muito me holding questiona. Em inglês é abraçar, né? Exatamente, agregar, abraçar. E por que a holding, né? E às vezes a gente até perde um pouco da essência do que é a holding. Porque a holding, na verdade, nada mais é do que uma pessoa jurídica, uma sociedade. Sim. Que ela tem por principal objeto controlar, abraçar outras sociedades. Então, ela é a coordenadora, a controladora de outras sociedades. Mas aí, a gente, no abrasileiramento... Meu Deus do céu! Abrasileira essa expressão e traz um pouco para dentro da nossa rotina, a gente criou também nacionaliza, cenários... né? Nacionaliza. A gente trouxe também para o nosso cenário a possibilidade de ter uma holding patrimonial, que nada mais é do que uma pessoa jurídica que vai deter o seu patrimônio. Então, o seu patrimônio sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica. E aí muito me perguntam, por que pessoa jurídica? Inclusive, falando da questão da pessoa jurídica, para a gente entrar realmente nesse assunto, eu não acredito num planejamento financeiro sem um planejamento patrimonial efetivo, sucessório efetivo. Certamente. É lógico que existem instrumentos financeiros
que podem substituir, porque tudo vai de acordo também com o tamanho do patrimônio, o desejo, a vontade de cada cliente. Porque um bom instrumento financeiro, por exemplo, é um seguro de vida. Exato. E que pode, dependendo do tamanho do patrimônio e tudo mais, substituir ou não um planejamento sucessório. Só que, ao mesmo tempo, você sabe, eu escrevo, sou articulista do Poder 360 e um assunto que eu gosto muito de escrever é justamente com essas mudanças todas que a gente está vivendo no Brasil, um acúmulo de impostos, porque a gente está enxergando, digamos assim, uma gana arrecadatória do governo para cumprir com algumas metas, digamos assim, patriarcais no Brasil, e o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Não existe almoço de graça. Então, algumas soluções, e eu acredito que a principal solução para uma série de situações que a gente está enxergando é justamente partir, em vez de eu trabalhar na minha pessoa física, eu trabalhar na minha pessoa jurídica. Exatamente. Eu faço um paralelo com a história, que é bem interessante. Quando a gente lembra da Inconfidência Mineira, eu acho que Tiradentes ele ficaria bem satisfeito se a gente parasse nos 30%, que o período do Império estava cobrando deles. Né? Imagina hoje em dia que a gente está aí numa alíquota média de 40% a 50%, a depender, até 60%. Né? Mas, enfim. E planejamento nem sempre é holdear o patrimônio, tá? A gente pode fazer planejamento por meio de seguros. Sim, simples assim. E é o que a gente faz, né? Exatamente. Eu posso fazer planejamento por meio de um protocolo familiar, que é um dos instrumentos mais negligenciados que a gente tem e que eu adoro utilizar porque ele é muito mais barato e regulamenta com uma eficiência enorme algumas questões familiares. Eu posso fazer alguns contratos, eu posso fazer opção de compra, por exemplo, e um dos melhores instrumentos, certamente, é a holding. É a holding. É a holding. E aí, holding, pessoa jurídica é empresa. Por que empresa? Cara, voltando num beabá jurídico muito simples. Toda vez que a gente constitui uma empresa, uma pessoa jurídica, essa empresa tem o que a gente chama de personalidade jurídica própria. Sim. Personalidade jurídica própria significa que essa pessoa, que é jurídica, ela tem direitos, deveres e obrigações. Assim como a gente, pessoa física, temos em nosso nome direitos, deveres e obrigações. Podemos assumir direitos, deveres e obrigações. Assim como a pessoa jurídica também. E a pessoa jurídica, ao ser constituída, detendo esses direitos, deveres e obrigações, ela fala em nome próprio. Exatamente. Então, o meu acervo patrimonial, que foi para uma pessoa jurídica, eu já não falo em nome próprio. É a pessoa jurídica quem fala por meio de seu representante legal, ou representante legal, para os mais técnicos. Então, quando a gente constitui essa pessoa jurídica, ela é detentora de direitos, deveres e obrigações. Agora, detentora de um acervo patrimonial, é ela quem fala, ela quem contrai obrigações, ela quem compra, ela quem vende, ela que aluga, ela que arrenda. Exatamente. E, por consequência, existe legislação específica para regulamentar essa operação toda. E a pessoa jurídica... baratear todo o processo. Exatamente. Esse é o ponto, Tati. Porque inúmeras questões, principalmente as tributárias, Sim. elas têm incentivo quando a gente cria operações na pessoa jurídica. Porque, querendo ou não, vivemos em um país que o capital ele precisa ser movimentado, porque ainda temos uma economia de mercado, e a economia de mercado, querendo ou não, ainda sustenta todo o nosso arcabouço, o arcabouço nacional, e isso, querendo ou não, novamente... Nem fala de arcabouço, pelo amor de Deus, estou lembrando do fiscal. Não, esse é um bom assunto para um novo podcast. Sim. Mas, então, as sociedades precisam movimentar a economia, estabelecendo relações de trabalho, relações comerciais, compra e venda, prestação de serviço, etc., pagando imposto, tudo da forma mais regular possível para movimentar a economia. Então, a legislação dá alguns benefícios para a sociedade, para a empresa, para a holding, para que ela possa movimentar a economia de uma forma um pouco mais efetiva. E essa economia, essa facilidade que a legislação nos permite fazer por meio da sociedade, a gente aproveita nas estruturas de planejamento patrimonial e sucessório. Então, quando a gente faz esse tipo de planejamento, não é um planejamento à revelia da lei. Muito pelo contrário. É um planejamento completamente de acordo com a legislação. Exatamente. Olha que interessante. E você falou de internacionalização, que obviamente eu tenho experiência grande nessa área,
porque eu sou proveniente de um banco internacional e lá a gente já internacionalizava os nossos clientes, abrindo conta para eles na Europa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tocou no assunto seguro de vida. E existe um instrumento sucessório e patrimonial que a gente usa bastante, que é o trust. Adoro. Trust americano, onde a gente pode, digamos assim, e é importante a gente colocar no início do processo de holding, do processo sucessório, de todo o estudo patrimonial, colocar um trust que proteja aquela família caso ocorra algo diferente do planejado. Eu não sei se você pode tirar um pouquinho a dúvida para nós do que vem a ser um trust. Claro. Eu adoro a figura do trust porque, é o que eu costumo dizer, o planejamento ele nunca é uma ferramenta que eu simplesmente olho para você e falo, tá aqui isso aqui, tirei da minha gaveta e te entreguei. Ele precisa, e até uma crítica para quem vende de forma diferente, mas o planejamento ele precisa ser totalmente personalizado. Sim. Qualquer figura que você despersonaliza, tem que tirar a sua medida, exatamente, ver se o terno vai entrar em você, tem que porque caber senão justinho. Vai dar ruim. E vai, tá? E vai. Então, tem situações que faz muito sentido a gente instituir um trust. E o trust nada mais é do que a transferência de um patrimônio meu, da minha pessoa física, para um terceiro que tem a incumbência de administrar esse bem para mim. Olha só. Então, eu tiro o acervo patrimonial do meu nome, boto para um terceiro, de forma legal e oficial, para que ele possa fazer a gestão desse meu patrimônio. Sim. E uma das vantagens, eu posso indicar que na minha ausência, pessoa XYZ, que pode ser meus filhos, pode ser minha esposa, vai receber esse meu acervo patrimonial. Sim. Olha só, então é uma regulamentação que hoje a gente ainda está refém de legislações estrangeiras, vinculado aonde a gente vai fazer essa operação de trust, que regulamenta essa operação toda. Então, esse cenário lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Até porque o imposto sucessório lá é bem pesado, ninguém Quase trabalha 50%. na pessoa física. Quase 50%. Na verdade, chega às vezes até mais de 50%. É 40%, mas você tem que pagar o advogado, você tem que pagar não sei o quê, e passou de 50%. Exatamente. E aí, é por isso que hoje, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma grande vantagem de fazer um bom planejamento, porque a tributação ainda é relativamente legal, digamos assim, tá? Não vou dizer que ela é barata, porque porque a gente paga muito imposto no serviço, no consumo, Sim. que acaba que, se jogar isso no bolo, a gente tem uma tributação muito elevada. Mas, se olhar de forma isolada, comparando com outros países, a nossa tributação da sucessão ou doação, ela é muito barata. Sim. Ela é muito barata. Vamos nos aprofundar aí no tema, tá? Dentro do planejamento financeiro, a gente pensa em 3 situações que podem ocorrer e algumas obrigatoriamente vão ocorrer com qualquer uma, tá? 3 riscos, digamos assim. O primeiro risco é que eu tenho o risco de viver muito. Se eu viver muito, eu preciso ter uma reserva financeira, eu preciso me estruturar para que eu viva muito sem depender da minha família ou de terceiros, etc. Eu posso viver pouco. E se eu viver pouco, como ficam os meus sucessores, como fica o imposto sucessório, como fica o meu patrimônio, o meu legado. Assim como eu posso ficar incapacitado, né? A gente não para pensar. Eu sempre dou o exemplo da Irlanda, que é um lugar onde eu passei bons meses de aprendizado morando ali em Dublin, tá? A fábrica da Guinness, quando você entra na fábrica da Guinness, eu acho que poucas pessoas repararam menos na cerveja e mais no contrato social, no contrato locatício que está no chão emoldurado no vidro. Mas a gente que trabalha com isso, eu só olhava para aquele contrato. O contrato tem algumas centenas de anos, tá? Sim, e a família Guinness, ainda hoje, a fábrica da Guinness começou, cadê o Google aí de alguém? 1700 e alguma coisa. O senhor Guinness alugou aquele galpão e ninguém acreditava que ele ia prosperar com a fábrica de cerveja num lugar ermo e pobre de uma cidade como Dublin, na Irlanda, que, na época, com certeza, um país numa situação econômica um pouquinho difícil. Aí ele falou assim, tudo bem, se eu não prosperar, eu pago para você o mesmo preço de aluguel por 1000 anos. Os meus sucessores, a minha família, todo mundo vai ser obrigado a pagar aluguel para você do mesmo valor. Mas você não muda o valor do aluguel por 1000 anos.
O galpão Olha virou só. hoje um museu e, obviamente, as coisas mudaram, mas ninguém pode mudar o valor ali do aluguel. E, incrivelmente, a família Guinness continua a família mais próspera da Irlanda, tá? E aí a gente pensa, pessoas morreram, genro, nora, quis um pedaço da fábrica, com certeza muita confusão aconteceu de lá para cá. A gente não tem esse hábito protetivo, sucessório, porque o que a gente vê hoje é o legado do Sr. Guinness, que eu acho que mesmo que as pessoas não saibam que existe uma fábrica ou uma cerveja chamada Guinness, todo mundo já ouviu falar, porque tem o Guinness Book e etc. Mas o inglês, digamos assim, quem está ali no Reino Unido, o irlandês, ele tem o hábito disso, e esse hábito foi herdado pelo americano. A gente educa o brasileiro para que ele pense nisso. Então, vamos começar aí no passo a passo do valor e da necessidade disso. Porque muitas vezes o cliente fala, se eu morrer, meu filho se vira. Não é bem assim. Não é bem assim. É. Quando a gente escuta a história do seu Guinness, basicamente o que ele buscou lá atrás quando ele falou, eu preciso de 1000 anos de contrato de locação vigente. Ele estava basicamente buscando segurança jurídica. Exatamente. Olha só. Então, ele estabilizou uma relação, que é uma relação contratual, dando projeção para ela. Societária. Dando projeção para essa relação, prevendo que gerações ainda assim manteriam rígidas essa relação. Olha que interessante. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, hoje o brasileiro ele negligencia demais essas operações e muitas das vezes até retém um patriarca ou uma matriarca, dependendo do caso, 100% das informações e acaba que quando há o evento morte, o falecimento dessa pessoa, os filhos ficam perdidos, porque não sabe sequer qual era o acervo patrimonial dessas pessoas, não sabe as obrigações que eles assumiram, não sabe se tem muita dívida, não sabe sequer se faz sentido ou não. Olha o que eu vou falar, renunciar à herança. Porque, às vezes, o volume de dívidas é muito maior do que o valor patrimonial que eles têm a receber. Exatamente. Então, quando a gente planeja, e a única razão de se planejar é para estabilizar essas relações. No meu caso, por exemplo, caso eu venha fazer um planejamento, no pós-morte. Sim. Então, eu quero que as coisas continuem encaixadas no meu pós-morte. Porque se eu não fizer isso, ela vai acontecer. Eu querendo ou não, ela vai acontecer. Mas ela pode acontecer de uma forma desorganizada, que gera muito custo financeiro ou custo emocional. Sim. Olha, sabe uma coisa que eu nunca esqueci? Uma situação que eu vivi no ano de 2008. Um senhor, correntista do banco, faleceu. Um senhor absolutamente muito abastado, fazendas e propriedades e tudo mais. A viúva entrou completamente desesperada na agência bancária, eu me lembro de atendê-la. Ela tinha 3 filhos. O mais velho fazendo medicina, quem tem filho fazendo medicina sabe o valor da mensalidade da faculdade de medicina. Os outros 2 em escolas, fazendo aí ensino médio, mas com certeza aí escolas de primeira linha com mensalidades altas. Ela tinha um padrão de vida alto. Ela nunca havia entrado numa agência bancária. na vida. Na vida. Imagina o desespero dessa mulher. Esse senhor não deixou nenhum seguro de vida para ela. O que aconteceu? Todos os bens foram bloqueados no inventário. Inclusive o gado. Olha só. Inclusive o gado, tá? Eu nunca esqueço, o advogado precisou da entrada de forma judicial e etc. Vocês podem explicar melhor do que eu. Para que fosse vendido uma parte do gado para ela pagar o início e dar início ao inventário. Nisso, o menino trancou a faculdade de medicina. Olha só. Os outros 2 tiveram que ir para uma escola pública, porque ela passou. Então, quer dizer, foi 1 ano de sofrimento dessa mulher. Ela aprendeu a duras penas. Tá? E isso é normal, tá? A legislação brasileira, ela diz que tem que ser assim. Nesse mesmo cenário, eu já vi uma família que o patrimônio era de mais de 25 milhões de reais passar fome e viver de doações por conta da trava do inventário. Exatamente. Olha só. E pessoa rica, patrimônio milionário. Patrimônio de 25 milhões. A gente trabalhou nesse processo. Aí, olha só. Nesse seu caso, o que acontece? Quando a pessoa falece, todo o acervo patrimonial dela vai para um espólio. Um espólio, num grande resumo,
é um ente que detém todos os direitos, deveres e obrigações do falecido. Porque o falecido, quando morre, perdeu a personalidade jurídica, então vem para um espólio. Esse espólio, ele passa a ser o detentor de tudo e aquele que vai transferir para os herdeiros. Então, quem transfere para os herdeiros é o espólio. O espólio do fulaninho que morreu. Só que essa transferência, ela precisa ser feita pela via judicial, caso exista algum menor de idade ou incapaz, ou haja conflito, mas ela pode também ser feita na via extrajudicial. Entendi. Na via extrajudicial, a depender da dificuldade e da complexidade do acervo a ser transferido, pode ser que a gente, numa velocidade incrível, faça isso em 3 meses, 4 meses. Na via judicial, particularmente, eu tenho um processo desde 1992. Meu pai do céu. E não tem espaço para acabar nos próximos 5 anos. Meu Jesus. Então, assim, você tem 2 alternativas. Ou você planeja, ou você vai ficar refém disso. Isso porque era uma mulher com 3 filhos dependentes dela. Imagina se são vários irmãos, cada um com opinião diferente. E vou te dar mais um problema. Porque, a despeito dela ter um volume muito grande de dinheiro, todos travados, ela precisa, até para acessar o judiciário, contratar um advogado. Exatamente. E se ela não tem dinheiro para contratar um advogado? Como é que ela faz? Aí esse advogado, ela tem que achar um advogado que está disposto a entender o negócio dela para falar, Fazer vou pro trabalhar bono. para que lá na frente eu venha a ser remunerado. Então, olha, assim, essa é a dificuldade mais simples que ela vai ter. Ela vai ter muito mais dificuldade para, por exemplo, pagar a faculdade dos filhos. Com certeza. Olha que caos. Por quê? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Agora, quando a gente cria um cenário de planejamento sucessório, nesse caso, eu faço isso da forma mais fluida possível. Porque, como você bem falou, tudo que a gente sabe que vai acontecer é que eu vou morrer, só não sei quando. Ou eu posso ficar incapaz. E aí? Que eu vou morrer, eu tenho absoluta certeza. E se nesse meu tempo eu ficar incapaz? Sim. E se eu não conseguir mais trabalhar, se eu sofrer um acidente? Eu sou médico, eu preciso das minhas mãos, eu preciso E da aí? minha lucidez para gerar renda para o meu negócio. O que é que eu vou fazer? Como eu faço? Exatamente. Planejando da forma efetiva. E aí, entrando um pouco mais nos pormenores de como que a gente cria esse processo de planejamento, Sim. eu posso, por exemplo, que é uma forma mais clássica de se planejar, criar uma holding patrimonial. Sim. Então, nesse exemplo que você me trouxe, era alguém... Uma holding patrimonial, os produtos financeiros estudados dentro do planejamento financeiro. Olha que maravilha como encaixa. Uma pessoa com vários bens, tá? Bens e direitos, não necessariamente só bens e direitos. Ela joga tudo isso para uma holding. Ela joga, ou seja, ela transfere. Lembra no começo que eu falei de personalidade jurídica própria? Sim. Então, saiu da alçada dessa pessoa e joga para holding. Qual a vantagem de se jogar para holding? Tem inúmeras, tá? Nessa especificamente é que eu posso depois tramitar os direitos dessa holding ou a titularidade das cotas dessa holding para os meus filhos. Titular é o dono, tá? Vamos deixar isso claro. Tá. O dono da empresa, que sou eu que constitui ela e mandei meus bens para lá, Ok. então eu passo a ser o dono da empresa e a empresa passa a ser dona dos meus bens. Sim. Então você entende que tem um caminho que triangulou esse negócio? Eu não sou mais dono dos meus bens. Eu sou dono da empresa e a empresa é dona dos meus bens. Significa que se eu passar a empresa para os meus filhos, por exemplo, meus filhos passam a ser donos da empresa, que é Sim. dona dos meus antigos bens. Dos meus antigos bens. Então, E eu posso escolher, né? Porque eu acho que o medo muito do brasileiro é aquela questão, quem manda sou eu. excelente observação. O pátrio poder, independente se seja um mátrio poder, se seja mãe ou pai, é meu, eu que mando. Ok, é seu, você que manda. E por ser você que manda, você que vai definir como vão ser as cláusulas, como é que a coisa vai andar, como é que a carruagem vai andar, não é verdade? E a grande magia do direito societário empresarial é a liberdade que a gente tem para tratar tudo isso. É por isso que eu sou apaixonado por essa área do direito. Porque eu consigo regulamentar, por meio de diversos instrumentos contratuais, Sim. que eu, por exemplo, a despeito de ter doado as cotas dessa empresa para os meus filhos, para que eles possam, quando do meu falecimento, assumir tudo, a despeito de eu ter doado, eu posso ter para mim todos os direitos sobre a empresa. Entendi. Então, olha só, meus filhos são os donos da empresa, e é o que a gente chama de usufruto. Então, Usufruto. eu dou a nua propriedade das cotas da empresa
para os meus filhos e reservo para mim o usufruto sobre as cotas dessa empresa. E aí, alguns, e até para quem é do direito e está nos assistindo, algumas dicas bem importantes. É importante não só reservar o usufruto, como manter para esse usufrutuário os direitos políticos, deixar algumas travas e regrinhas para que ele permaneça como administrador permanente vitalício, colocar e fazer alguns contratos, por exemplo, de opção de compra, caso algum filho venha provocar algum cenário que ele não esteja planejando e aí ele possa reverter essas cotas para ele. Enfim, tem um calhamaço de regras jurídicas que a gente pode aplicar dentro desse cenário para manter o Leonardo, por exemplo, nesse exemplo, como o pleno detentor dos direitos que essa sociedade possui sobre os bens. Então, a despeito de eu ter doado para meus filhos, eu ainda continuo tendo autonomia sobre o acervo patrimonial. E outro detalhe, no dia que eu vier a morrer, meus filhos se tornam plenos proprietários. Entendi. Significa que eu não tenho que fazer inventário. Então, lembra nesse exemplo que você me passou que essa cliente do banco, ela ficou desesperada porque ela não tinha acesso ao patrimônio e tal. Não, eu já fiz isso em vida. E ela teve que fazer um processo de inventário. Eu não preciso de fazer um processo de inventário se eu estabelecer esse planejamento de uma forma antecipada e com o meu acervo patrimonial integral. Então, eu não faço inventário. Até porque, se eu tenho filhos pequenos, olha que loucura. Eu tenho filhos pequenos, uma mulher completamente distante da minha vida financeira. Algumas coisas, tudo bem, ou a minha mulher, ou o meu marido, que seja, mas o meu companheiro, ou os meus pais, os meus irmãos. Mas se essa pessoa é totalmente alheia à minha vida financeira, depende de mim completamente, tá? Como eu tenho um amigo que os irmãos são completamente dependentes dele. Não sabem de nada, não fazem nada. Eu falei assim, amigo, pelo amor de Deus, se você vier a faltar, o que vai acontecer? Ninguém sabe de nada, né? Então, o poder decisório é sempre do proprietário do patrimônio. Isso é sempre importante deixar claro. E o direito societário, a meu ver, ele não é algo agressivo. Um bom contrato vai evitar briga, vai evitar confusão, vai evitar coisas inesperadas, né? E vai deixar todo mundo tranquilo para produzir, inclusive digamos assim, parceria entre empresas. Demais. Essa estrutura ela é fenomenal. Ela me dá uma liberdade muito grande. A gente já fez estruturas, por exemplo, onde 3 filhos tinham uma empresa operacional que era a grande provedora do financeira da família toda. Sim. O pai e a mãe tocavam muito bem a empresa, junto com o time todo, e tinham 3 filhos. 2 filhos já estavam dentro do cenário empresarial, tocando também o negócio, e um filho não. Um filho meio que estava ali de bom vivant. E ele não queria se imiscuir nas questões da empresa, e o pai ficava com a revolta e falava, calma. Por que ele fala, no dia que você morrer, eu já vou assumir isso tudo e tal. Eu falei, então vamos resolver isso. A gente colocou como condicionante, olha só, a gente, dentro de um cenário, não vou detalhar os instrumentos jurídicos, etc., mas só para você entender. Dentro de um cenário, a gente colocou que o patrimônio iria já para esses 2 filhos, e que esse terceiro filho só receberia a integralidade do patrimônio que lhe caberia se ele cumprisse alguns requisitos. Entendi. Dentre eles, se formar em administração e assumir um cargo de gestão na empresa por pelo menos 5 anos. Entendi. Olha só. E a gente usou holding, testamento, contratos, protocolo familiar, um monte de instrumentozinhos jurídicos para amarrar isso tudo da forma legal, tá? Nada do que eu vou dizer aqui é ilegal. 100% do que eu vou dizer aqui. Até porque o ilegal não fica. A gente não consegue fazer. Não, e o ilegal já não consegue fazer. Porque vai ter que pagar imposto, vai ter que assinar contrato, vai ter que registrar em cartório, vai ter que não sei o que lá. Não, o ilegal não faz sentido. Não faz sentido. E puxando até esse seu gancho, muitos clientes perguntam o seguinte: esse imóvel está na minha família há tantos anos. Eu comprei por R$200 mil. Hoje ele vale 2 milhões. Tá? Como que eu vou integralizar na holding? Como é que eu vou pegar esse imóvel da minha pessoa física e colocar ele dentro do guarda-chuva da pessoa jurídica? Que imposto que eu pago? Tá. Eu queria que você citasse os 2 casos. A pessoa morreu e deixou esse imóvel que era 200, hoje é 3 milhões. Ou ela antecipadamente constituiu com seus filhos, os seus sucessores, uma empresa
e colocou dentro da holding. Tá, ótimo. A gente tem algumas interpretações da Constituição, do Código Tributário, das legislações estaduais e municipais que modificaram recentemente o cenário dessas questões no Brasil. Tá? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que quando eu levo um bem imóvel para a holding, esse bem que está dentro da minha declaração de renda a um valor de R$200 mil, por exemplo, mais vale R$2 milhões, eu, como contribuinte, eu posso optar. É opção minha levar esse bem a R$200 mil ou a R$2 milhões. Sim. A única diferença é eu tenho que pagar imposto sobre essa diferença. Então, e aí vai depender do objeto social da hold, vai depender do faturamento que essa hold vai ter nos próximos 3 anos, algumas variáveis jurídicas. Detalhando um pouquinho mais, porque esse assunto é muito interessante e eu acho que é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. Quando eu constituo uma holding, e toda holding é uma empresa, e toda empresa tem que buscar lucro, tá? Não existe legalmente uma empresa que não tenha em seu objeto social alguma coisa que busque lucro. Olha só o que eu estou dizendo. Se existe uma empresa, ainda que ela não consiga, ninguém está te obrigando a conseguir, mas você tem que buscar o lucro. Tá? Entendi. Então, nasci uma empresa, construí uma empresa, e joguei um patrimônio lá, que é o patrimônio que eu moro, e que acabou a empresa, cara, a chance de você ter uma fiscalização e identificar como abuso de forma existe. Tá? Mas meu amigo fez e... Não, ok. Do ponto de vista jurídico, existe a possibilidade de você ser autuado. Tá? Partindo dessa premissa, vamos para o próximo passo. Então, quando eu crio uma holding, e essa holding obrigatoriamente tem que ter um objeto social que busque a rentabilidade, lucro, eu coloco lá o meu acervo patrimonial. O que eu vou fazer com esse meu acervo patrimonial? Eu vou alugar? Vou vender? Vou só manter ele? Eu vou colocar na minha holding só algum objeto que se vincule às operações imobiliárias? Ou eu, por exemplo, como advogado e palestrante, posso fazer palestras dentro da minha holding? Tá, ok. Não tem problema, é uma holding de palestra, uma holding empresa de que eu posso consultoria. usar, sim. Então, esse faturamento preponderante é que vai definir se eu vou ou não. Eu tô fazendo uma reflexão porque a gente teve um julgamento recente também que mudou isso aí, tá? Mas eu vou fazer com base no que a gente tem mais consolidado hoje. Então, quando eu jogo um acervo patrimonial para holding, e o objeto social dessa holding é especificamente de locação, compra e venda e arrendamento, ou seja, atividades imobiliárias. E eu construí a holding agora. De hoje, da data que eu construí, até os próximos 3 anos, para que eu tenha a imunidade do ITBI na transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, eu não posso ter faturamento preponderante de atividade imobiliária nos próximos 3 anos. Entendi. Transformando isso em valores. Joguei fui lá na casa de 200 mil, calma, integralizei na holding. Ainda tem umas variáveis sobre isso. Porque eu preciso fazer essa projeção. No meu plano de negócio, no meu planejamento, eu preciso identificar tudo isso previamente. Por isso que não adianta só um contador. Ele abriu uma empresa para mim, não sei o que lá. Não, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, eu vou planejar tudo isso. Então, eu estou falando de um planejamento prévio. Eu vou identificar se eu vou ter algum objeto social na minha holding que seja capaz de preponderar sobre eventual faturamento de locação, compra, venda e arrendamento. Tá bom. Então, no meu exemplo, vou construir uma holding, quero jogar meus imóveis para lá, e eu vou também, dentro dessa holding, colocar uma atividade de palestras e consultorias. Tá? Ok. Quanto eu ganho de locação? Digamos, vou ganhar nos próximos 3 anos, vou ganhar R$300 mil de faturamento, tá? Não é lucro. Somados 3 anos. Somei os 3 anos, eu acredito que eu vou ganhar R$300 mil. Tá bom. Legal. Quanto você acha 100 mil anos. Isso. Quanto você acha que vai ganhar de palestras e consultorias? Tá. Eu acho que eu vou ganhar R$200 mil. Ok, paga imposto. Você vai pagar o imposto. Entendi. Porque se você não pagar agora, lá na frente, quando você comprovar para a Secretaria de Fazenda que você não conseguiu ter um faturamento preponderante de outras atividades que não a imobiliária, ele vai te autuar, vai te multar e você vai pagar o imposto com juros, correção e atualização. Eita, pega. Então, agora, se dentro desse mesmo exemplo, eu olho para esse cenário todo e penso, não, dos 300 mil de aluguel que eu vou receber nos 3 anos, eu acho que de consultoria e palestra, não, eu vou tirar 400 mil.
400 mil reais nesses 3 anos. Ok, você vai ter um faturamento que prepondera sobre a atividade imobiliária. Ah, entendi. Está maior do que... Isso. E por consequência, então eu posso ir lá feliz da minha vida, dentro da Secretaria de Fazenda e falar assim, me dá uma imunidade aqui, porque eu vou ter uma atividade preponderante não imobiliária na minha holding nos próximos 3 anos e, por consequência, a Constituição Federal, ela me diz que eu sou imune na minha integralização do capital social. Entendi. Olha a construção jurídica que a gente tem que fazer. E aí eu não preciso pagar Você não paga ITBI. ITBI. Você não paga ITBI, tá? E se eu não for ter nenhum tipo de lucro em nada, só abrir para isso? Tá. Existem 2 cenários. Aquilo que se faz comumente e aquilo que é legalmente possível. Se você fala assim, eu só vou jogar meu imóvel e não vou ter atividade nenhuma, nem Sim. imobiliária e nem a outra, existe o risco de você ser enquadrada por abuso de forma e aí ser autuada. Então eu tenho que pagar o ITBI, nesse caso. Agora, cabe ao cliente, né? O que a gente faz é, eu oriento. Se ele me perguntar, isso é certo? Eu falo, tecnicamente, não. Juridicamente, está errado. Agora, se você quer fazer, eu já estou te dizendo que está errado. Se você quer fazer, você pode fazer. Se chegar alguém fiscalizar, você já assinou aqui o documento que eu disse para você. Imóvel rural segue o mesmo raciocínio. Imóvel é imóvel. Bens. Bens. Uma fazenda segue o mesmo raciocínio. Fazenda, a mesma coisa. Então, a gente sempre tem que brincar com essa engenharia para saber se vai ou não pedir a imunidade junto à Secretaria de Fazenda. Entendi. E tem uma outra variável. Ah. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal, dentro de um julgamento que versava sobre esse assunto de integralização, valor, se eu pago ou não pago ITBI, o ministro Alexandre de Moraes ele deixou dentro do voto dele uma situação que nos trouxe luz para quem gosta de fazer esse tipo de trabalho de hold. Tá? Entendi. Porque a despeito de não ser a causa do processo, como ele estava dentro do voto dele dissertando sobre o ITBI, integralização, etc., ele falou assim, cara, a Constituição Federal, quando ela me diz que o ITBI, que o contribuinte não precisa pagar ITBI para realizar o capital social, para integralizar o capital social, Sim. ela me dá, dentro de um mesmo trecho, dentro de uma mesma frase, tem uma vírgula e neste caso. Então, a interpretação que eu faço como ministro, estou dentro da cabeça do Alexandre de Moraes, tá? Nossa. Jura? eu, como ministro, eu interpreto esse negócio. Eu, como ministro do Supremo, que é, em última instância, quem interpreta a Constituição Federal, Sim. e essa interpretação, ela reflete em toda a interpretação no Brasil inteiro. Tá. Então, eu, como Supremo Tribunal Federal, eu estou olhando para a Constituição e estou entendendo que dentro desse artigo aqui, ela tem 2 dispositivos específicos. Ela fala... Se você quiser integralizar seu capital social para em uma sociedade, você não paga ITBI. Sim. Ponto. Na verdade, na questão é uma vírgula. E num outro trecho, ela fala assim, porém, se esse capital social for integralizado decorrente de fusão, de incorporação ou de cisão, aí sim a atividade preponderante não pode ser imobiliária. Entendi. Então ele fala, em resumo, se você quer simplesmente integralizar um capital social em uma sociedade que você acabou de criar, você não paga ITBI. E não tem esse negócio de ter que esperar 2 anos, 3 anos, faturamento preponderante. Não tem condicionante. Tá. Isso foi o que a gente chama de razões de decidir desse julgamento. Tá? E aí ele fala, então não tem condicionante, a não ser que seja fusão, incorporação ou cisão. E nesses casos, sim, você tem que ter essa condicionante de atividade preponderante. Sim, sim. Tá meio juridiquês, mas dá para entender. Vai ser legal. E aí, o que começou a acontecer? Diversas pessoas, ao fazer a constituição de uma holding, sim, elas utilizaram uma estratégia que eu adoro e eu utilizo com muita frequência. Eu tenho 3 cenários possíveis. Eu vou integralizar? Quero ter discussão? Não, quero não. Então paga esse negócio. Sim. Tá? Assim, eu vou integralizar e vou ter atividade preponderante. Eu vou alugar. Tudo que essa holding vai fazer é alugar imóvel, tá? Então, eu tenho um cenário muito conservador que paga esse negócio e vai ser feliz. Você pagou hoje, amanhã você vai alugar e faz o que você quiser.
O custo, uma das outras vantagens da holding, entre parênteses lá, para a gente não destoar o assunto, é que o custo de locação desse imóvel na holding, ele é muito menor do custo de locação na pessoa física. Na pessoa física eu pago 27,5%, a depender do caso. Na holding eu fico ali entre 9% e 15%. Então, só nisso aí já valeu a pena. Tá? Só nisso aí. Sim, com certeza. Mas esse é o pior benefício que a holding te dá, tá? De tão bom que é a estrutura de uma holding. Então, eu vou simplesmente jogar meus imóveis e vou alugar. Cara, cenário conservador. Paga o imposto e vai ser feliz. Ponto, tá? Isso. Cenário intermediário. Na verdade, vamos lá. Cenário mais agressivo. Não pague esse negócio e aí você vai lutar para que tenha um faturamento preponderante alternativo ou vai rezar para que a Secretaria de Fazenda não observe que você não teve esse cumprimento da legislação e não te atue. Sim. Tá? Então é isso. Você vai contar com o mundo esotérico para te ajudar. Ixi. Ou um cenário alternativo, que é o que eu recomendo demais. Assim, fecha o olho e recomendo para todo mundo. Uma das poucas coisas absolutas no direito, tá? É que você pode pegar o valor que você pagaria a título de imposto de doação, depositar em juízo e discutir essa tese do Supremo Tribunal Federal. Entendi. Então, eu vou lá... Você antecipou o negócio. Eu antecipei. Qual é o meu risco? Zero. Sabe qual é o risco maior que eu tenho de ganhar e pegar esse dinheiro de volta? Sim. Então, eu deposito em juízo. É bom, hein? E fala assim, ó, estou depositando em juízo, vou fazer minha integralização, e aí eu posso, inclusive, trabalhar com alguma alternativa de faturamento, que não seja de atividade imobiliária, para dar uma segurança ainda maior. Então, Sim. ainda que eu perca, eu não perdi. Tá? Mas ok, eu quero só alugar. Então, vou alugar e tô nem aí. Mas eu já depositei em juízo, ou seja, você não vai mais precisar pagar um imposto. Se você perder esse processo, o dinheiro já está lá. E se você ganhar, se validar essa causa de decidir do Supremo, por que eu estou falando a causa de decidir? Porque não foi uma decisão efetiva do Supremo. Tá. Foi dentro do voto dele, ele falou, cara, eu entendo dessa forma, mas como esse processo não versa sobre isso, a minha decisão é essa. Puf. E soltou uma outra decisão, tá? Se essa causa de pedir fosse da decisão, a gente não estaria nem discutindo isso. Todo o Brasil ia ter que cumprir, acabou. Mas como não foi, mas foi um acordo em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cara, tem uma força enorme do ponto de vista jurídico. Sim. Tanto é que alguns tribunais já estão homologando essa tese. Entendi. Recentemente, coisa de um mês atrás, olha quão atualizados a gente está. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele, por meio do Conselho Especial dele, que é o órgão máximo dentro do tribunal, ele disse que essa tese desse recurso do Supremo Tribunal é validada. Ou seja, o Distrito Federal, hoje, quando você vai fazer uma integralização de capital social em uma holding, em uma sociedade, no geral, você não paga DBI. E não tem condicionante. Interessante. E não tem condicionante. Interessante. Resolveu o problema. No DF, sim, e por enquanto. Lógico, a Procuradoria vai recorrer para o STJ, para o STF, e aí a gente vai ter algumas discussões aí, até alguém lá no STF de novo avocar esse negócio e aí julgar de fato esse trem. Entendi. Agora eu vou entrar num outro ponto sensível. Vamos. A gente abre muita empresa estrangeira, tá? Pensando aí na holding, tá? Eu decidi, vou fazer a holding para minha família, mas eu também tenho, digamos assim, plataformas de investimento fora do Brasil, eu tenho alguma coisa nos Estados Unidos, não sei, eu estou internacionalizado de alguma maneira. Então, eu resolvi abrir uma empresa estrangeira, né? Aí eu peguei essa empresa estrangeira, que é uma situação que a gente faz muito no escritório. Eu peguei essa empresa estrangeira e tirei um CNPJ para ela, quer dizer, eu nacionalizei essa empresa, tá? E nesse processo de nacionalização, você vai lá e faz a holding do cara, tá? E se isso realmente é um processo de maior segurança jurídica, ou qual a sua opinião? Tá, vamos lá. Toda vez que alguém procura a gente para fazer um planejamento patrimonial sucessório, eu sempre dou para ele 3 opções para ele focar. Tá? Não significa que as outras 2 vão ser dispensadas. Uma é o tributário, que a gente falou muito aqui já, não vou repetir. Outra é o patrimonial e outra é o sucessório, que a gente também já falou algumas vantagens aqui. Esse é um ponto do patrimonial. Por que patrimonial?
Porque, novamente, lembrando aquelas falas do início, holding é uma pessoa jurídica que tem personalidade jurídica Sim. própria e tem responsabilidade limitada, ou seja, o sócio que é o dono dessa holding não responde pelos bens, pelos problemas que essa holding vier a provocar. Sim. A holding tem personalidade jurídica própria, ela responde, o limite que esse sócio tem de responsabilidade é sobre aquilo que ele já integralizou no capital social. Então, ele não transforma esse passivo para a pessoa física. Salvo fraude, desconsideração da personalidade jurídica, etc., que em tese é regra, mas no direito é meia exceção. Mas, enfim, sem entrar muito em jurisprudência. Então, quando eu submeto meu patrimônio para hold, eu estou segregando o risco. Tá. Segregação de risco eu não sou mais a pessoa que vai ser refém de um risco qualquer. Pode ser uma operação que eu tenho de risco e ela me gerou um prejuízo. Esse prejuízo ele vai me atingir, mas não vai atingir meus bens, que já estão numa hold, que provavelmente essa hold já está com meus filhos. E essa empresa ainda mais é uma empresa estrangeira. Então, olha só. Só nesse ponto, eu constitui uma hold, eu não tenho dívida, eu não tenho risco, eu não tenho nada, tá? Peguei as certidões, estão todas limpinhas. Eu vou lá, constituo uma hold, dou para meus filhos já são proprietários, acabou, aquela história toda, tá? Então, aí depois disso tudo, apareceu lá um processo contra mim. Sim. Putz, eu perdi esse processo. E aí vai começar a execução. O que ele vai achar meu? Nada. Eu não tenho nada. Quem tem são meus filhos. E toda essa operação que eu fiz para os meus filhos foi uma operação que antecedeu a constituição desse débito. Sim. Então, não foi fraude, não tem problema nenhum. Tá? Tô falando aqui, lembre-se, sempre do ponto de vista legal. Então, ele vai me procurar acervo patrimonial meu e não vai achar. Entendi. Então, em tese, eu não vou pagar essa dívida. A não ser que eu adquira algum patrimônio que seja suficiente para saldar essa dívida. Tá? Então, só nisso aí a gente já tem um cenário de proteção. Agora, quando eu, pessoa física, sou sócio de uma sociedade lá fora. Olha só, eu tenho uma LLM. Lá fora. Okay. E essa sociedade, eu trago ela para o Brasil para que a gente comece a fazer alguma operação aqui, e seja doação, seja administração de bens, qualquer coisa. Olha quão mais difícil é me alcançar lá fora. Sim. Então, por mais... Eu não estou falando de fraude, hein? Então, por mais que exista... alguma... Por exemplo, bloqueio judicial, processo de partilha de bens, processo de... sei lá. Dificilmente vai achar. Né? Acha. Dependendo da disponibilidade do outro advogado... Tô me lembrando do maluco. Procura, você quer achar, procura. Dependendo da disponibilidade do outro advogado... Se me contratar, eu acho. Eu falo a mesma coisa também. Se eu estiver do lado do credor, fique à vontade, que eu vou achar esse negócio, porque é o seu caminho que todo mundo faz. Então, mas você sabia, eu participei de um divórcio há uns anos atrás, com um advogado, né? Até muita gente acha que eu sou advogada, porque eu já tenho alguns casos assim. O advogado me chamou porque adentrava os Estados Unidos. Essa pessoa viveu, uma pessoa até famosa aí, viveu 20 anos com um cara do mercado financeiro, se divorciou, aí conseguiu ficar com um apartamento e tudo, mas sabia do apartamento que tinha nos Estados Unidos, né? E que esse apartamento estava debaixo de uma pessoa jurídica onde o proprietário era o ex-marido, a pessoa que estava se divorciando dela. Aí, tudo bem, a gente entrou na justiça americana e tudo mais. O que acontece? Certidão de casamento no Brasil não vale nos Estados Unidos. A nossa certidão de casamento vale na nossa jurisdição, tá? Chegou lá, simplesmente a justiça americana falou assim, olha, eu não tenho certeza, não, e o dono do imóvel é uma pessoa jurídica, é dele. Ela não teve direito ao imóvel dentro do território americano. Dificulta muito, porque são legislações completamente diferentes. Sim. Então, dificilmente a gente vai criar um porque cenário... lá não é direito romano, aqui se respeita mais as legítimas. Então, assim, dificilmente vai se alcançar isso. Não recomendo, tá? Se você deve, paga. Mas, se por algum motivo existe algum cenário que te levou a fazer isso e que existe algum credor te procurando, esse credor dificilmente... Isso eu nunca esqueci, porque a pessoa não teve direito ao imóvel lá do ex-marido. E não vai ter. De forma alguma. E não vai ter. Um outro cenário, pra gente ir pros finalmente. Porque tá todo mundo tirando os cabelos da cabeça, falando aí dos impostos, que na verdade é só um projeto de lei. E eu costumo dizer o seguinte, é um projeto de lei bem sugestivo, né? Você já viu o número do projeto de lei? 171.
Não, virou uma medida provisória, né? Medida provisória, né? Que está lá para ser colocada em prática, só que a gente ainda não sabe em que termos e tudo mais. Que é cobrar impostos de pessoa jurídica com rendimentos no exterior. Por exemplo, você que trabalha para o YouTube, recebe pelo PayPal. O PayPal já teve até um bloqueio recentemente, aqui no Brasil, pelo menos. Né? Mas, assim, cobrar impostos sobre uma pessoa... Uma coisa é eu cobrar impostos sobre um trust, outra coisa é eu cobrar impostos em cima de rendimento de uma pessoa jurídica lá fora. É tudo muito ainda nebuloso, não dá para a gente assinar embaixo e falar assim que vai acontecer. Mas você tem alguma opinião? Pode discorrer um pouco sobre esse assunto? Essa é uma questão muito tributária, tá? Eu não sou um tributarista, eu sou um societarista. Mas tá todo mundo perguntando para todo mundo, né? Isso. Eu vi isso uma conversa na padaria com o cara que estava servindo café. Mas vamos lá. Tá todo mundo sem dormir com essa história. Incoerências dessa medida provisória, tá? Ponto 1, ela não tá valendo ainda. Na verdade, ela é válida, porém a eficácia dela tá projetada para daqui um ano, ou na virada do ano, não me lembro, enfim. Hoje ela não vale. 2024. Nossa, 2014. Ela é válida, mas não está eficaz, tá? Sim. Ela está em vacácio, que a gente chama. E outra, ela pode, caso o Congresso queira, perder a validade. Tá? Sim. Então o Congresso até porque o lobby está forte lá dentro, né, do Senado. Então o Congresso precisa ratificar ela de alguma forma, tá? Sim. Para transformar ela em lei. Tá? Mas caso ela venha a valer, aí a gente vem a ver algumas incoerências. No Brasil, nem existe a figura do trust. Nem existe a A figura gente do não trust. tem. Eu sei A gente disso. não tem, a gente sabe porque a gente acompanha o mundo inteiro. Mas não tem. E os caras colocaram numa E um trust é legislação... uma coisa tão básica, né? Os caras colocaram numa legislação interna trust. E aí, sem conceituar, sem trazer um cenário mais profundo do que... Não, vamos tributar trust. Fica um negócio meio largado. Então, assim... Porque trust pode ser uma pólice de seguro de vida, trust pode ser... Cara, trust pode ser tanta coisa. O que a gente tem feito e basicamente observado, porque até do ponto de vista jurídico é nebuloso, vejo muitos tributaristas, excelentes tributaristas, palpitando ainda com bastante receio, porque realmente criou um cenário um pouco atípico no Brasil. Sim. E espero eu que o Congresso dê uma solução melhor do que foi essa medida provisória. Ok. Tá? Mas, se ela realmente prevalecer, a gente vai ter um acréscimo no cenário tributário de que tem operações estrangeiras. Tá? Pode ser, e novamente... Acho até que na pessoa física isso é mais viável. Então, vai Porque impactar todo mundo. se eu tenho recebimento fora, por exemplo, eu represento a Microsoft, sei lá, tem gente que trabalha de mil formas, né? Tem. E ali, assim, o que eu posso dizer esse cenário vai estar ruim se isso se consolidar. E pode ser que isso seja mais um gatilho para que as pessoas, os nacionais, os brasileiros, coloquem o dinheiro deles fora do Brasil num nível... que a gente nunca viu na vida. E assim, de forma integral, inclusive renunciando à cidadania brasileira. Isso já vem acontecendo, né? Baixa o CPF aqui. Baixa o CPF e tirando CPF em outros países. E joga. Cara, França, há alguns anos atrás, fez isso. Teve uma enxurrada de dinheiro jogado para outros países. Eu lembro. E a gente está começando a viver isso Gerard aqui. Depardieu foi o caso mais emblemático dessa história, porque ele falou assim, eu não quero mais ser francês, eu estou indo embora. Não? Foi uma mídia enorme que teve esse negócio lá. Sim. E aí, aqui a gente está... Porque se aumenta custo... Como é que eu vou viver num lugar que eu só tenho custo, eu só tenho despesa? Gente, tem que pensar o seguinte. Milionário, ele faz o que ele quer. Porque ele tem dinheiro. Então ele vai olhar para esse cenário... milionário, é o cara que quer ousar, por exemplo, o cara de marketing, de mídia, não sei o quê, ou um cara de tecnologia. Eu morei em Dublin, tá? Todas as empresas de tecnologia estão na Irlanda. Digamos, eu tenho 25 anos, falo inglês fluente, sou expert na área de tecnologia, me formei nessa área e tudo mais... Se eu chegar na Irlanda, eu arrumo emprego lá, zero imposto para empresa de tecnologia. Olha que maravilha. Eu arrumo emprego facilmente no Google da vida, no Facebook. É só participar da entrevista. Tem datas de entrevistas na Irlanda. E a dica, hein? Só ir para lá, quem fala inglês fluente. É verdade, tive um colega lá na Irlanda, em Dublin, que ele só não conseguiu uma colocação, ele foi lá especificamente para isso. Porque eu não sei qual o problema que essa criatura tinha, que ele não conseguia desenvolver o inglês fluente. E fazendo aulas de inglês já na Irlanda todos os dias.
Então, abre-se também, eu acho que para o jovem, digamos assim, um mundo, tipo assim, eu não vou ficar aqui, cara. Porque eu tenho, né, eu vou ganhar pouco, eu vou ser explorado. Para eu criar um filho, eu tenho que pagar a escola cara. Para eu ter saúde boa, eu tenho que pagar plano de saúde. Eu tenho que pagar para tudo. Para viver, não sobra nada no final do mês, nem para cerveja e para picanha. Então, obviamente, o dinheiro, ele migra de nacionalidade. E migra forte. Conheço inúmeros milionários que estão fazendo esse caminho. Inúmeros milionários. Então, assim, Brasil eu conheço perde. até uns marromenos que estão indo. Que os milionários. Brasil perde e perde muito. Perde muito. Política de Estado, política de governo, na verdade, a gente precisa aceitar. Fazer o quê? Porque são pessoas que empregam, né? Se a gente imaginar que essas pessoas geram renda, geram emprego. Movimenta a economia. Movimenta a economia, que o podcast gera renda e emprego para algumas pessoas. Né? Exatamente. Mas qual é o acúmulo de impostos aqui que o podcast paga para estar prestando esse serviço para a gente? A gente não para pensar nisso, né? Não, tributo está em tudo. Você pensar, esse microfone consome energia, que eu pago tributo sobre energia. Na aquisição desse microfone, eu paguei lá um tributo que está embutido na minha compra. Essa água aqui, tudo tem tributo. Tudo tem tributo. Olha, para tudo isso aqui tem tributo. Então vamos evitar determinadas situações com um bom planejamento societário. E o bom planejamento, não só o societário como o financeiro, ele te dá algumas alternativas para que essa tributação, friso, do ponto de vista legal, seja mais equilibrada. É isso. Léo, a nossa conversa foi muito legal. Adorei. Eu acho que dá para a gente fazer um seminário. Acho que a gente precisa vender ingresso e realmente ensinar para as pessoas a nossa expertise em conjunto, tanto na parte nacional quanto na parte internacional, porque eu acho que o nosso papel aqui é ajudar o maior número de pessoas a pensar no legado que cada um de nós temos para deixar para os nossos filhos, para a cidade onde a gente mora. E só com um contratinho assinado, infelizmente, por mais que estudou, a minha mãe, gente, falou assim, ai, meu Deus, você quer que eu morra? Não, eu quero preservar a saúde, inclusive a amizade entre irmãos. O legado. O legado. Eu quero preservar o legado. Exatamente. Quando eu morrer, eu quero deixar um legado. Exatamente. E eu consigo preservar esse legado planejando. Exatamente. Eu tenho absoluta certeza, Miquiles Tavares, Advocacia Empresarial, está aí para ajudar todo mundo que precisa do ponto de vista jurídico dessa assessoria. Fazemos todo o planejamento, desde da estruturação, da reflexão, do planejamento, da estruturação, da execução, até a entrega do imposto de renda a gente faz. E auxiliando os clientes nesse sentido. E eu, sem dúvida nenhuma, recomendo demais a Góis Invest para você que quer fazer um planejamento financeiro com os melhores profissionais que a gente tem hoje no mercado. Inclusive, o nosso escritório é no mesmo endereço em Brasília. É isso. Estamos compartilhando tudo. Isso. Obrigada, gente. Obrigada, Léo. Valeu demais. Muito bom. Bom demais. Até mais, pessoal.